que a gente pode começar então. Eu sou Jesse, né? Sou um psicólogo, entrei no mestrado agora de psicologia social. Estou me assumindo negro de pele clara, sou periférico, morei na Lomba do Pinheiro, no Campo Novo, e agora estou morando aqui na Casa Estudante do Centro, né? E a temática da cidade é algo que eu abordo no meu TCC, que eu faço uma escrevivência e também crio personagens, assim, né, através de uma escrita ficcional para trabalhar esse tema. Mas vou deixar então que o Rodrigo se apresente agora. Que legal que tu mora no DCE, a gente mora um do lado do outro, sabia? Uhum. Tu Sabe mora a onde? Praça Raul Pila? A Praça do Ah, eu Cachorro não conheço. Quente ali? Ah, sim, aham. Hum? Conheço, aham. A gente é super vizinho. Vá. Temos que marcar alguma coisa aí. Ah, também acho. Então vou me apresentar primeiro, agradecer ao público, né, que está aí para nos assistir, agradecer ao Jesse pelo convite. É uma honra estar aqui podendo contribuir, dialogar, debater e construir essas ferramentas que tu coloca ali como uma construção da psicologia, da relação com a psicologia com o pensamento decolonial. Eu me chamo Rodrigo, eu sou homem branco, brasileiro, de Porto Alegre, judeu e venho de uma família de refugiados russos, na geração dos bisavós ali, e tenho 32 anos. Eu sou formado em Ciências Sociais, mestre na Psicologia Social, no mesmo programa que o Jess entrou agora, e eu faço doutorado igualmente ali na Psicologia Social, já estou na teoria, no meu último ano de doutorado. Eu pesquiso o direito à cidade, né, e o direito à moradia a partir de um olhar sobre as retomadas e as ocupações urbanas, em especial protagonizadas pelos indígenas, pelos afro-indígenas, aqui na cidade de Porto Alegre. Também pegando experiências locais. Sou técnico de políticas públicas no Conselho Regional de Psicologia, aqui do Rio Grande do Sul, e num dispositivo que tem o objetivo de produzir documentos de referências técnicas sobre a atuação profissional da psicologia, dos psicólogos e psicólogas nas políticas públicas. Faço isso há mais ou menos 1 ano e meio. Além disso, eu pertenço ao grupo de pesquisa do Propur, pós-graduação em urbanismo, chamado Margem, Laboratório de Narrativas Urbanas. Faço parte, ajudei a criar o coletivo Fora dos Muros, que produz ações incidindo sobre o direito à cidade, a partir das demandas das comunidades das periferias. E também faço parte, sou membro do coletivo Atua Poa, que se formou a fim de se dedicar a incidir sobre o processo de revisão do plano diretor da cidade de Porto Alegre, que está prevista, como tu divulgou ali na página, para esse ano, né? Pelo menos na teoria, né? Porque o que diz o Estatuto da Cidade é que o plano tem que ser revisado de 10 em 10 anos e a gente já cumpriu esse prazo, né? Acho que não esqueci de nada. Mas É. o resto a gente vai contando aí no desenrolar da conversa. Uhum. E
Eu acho interessante isso também de Eu não tô te ouvindo. quais são... Você não tá me ouvindo? Alô? O pessoal tá me ouvindo aí que tá assistindo? Não Se alguém sei, puder cara. responder, que tá assistindo, se tá me ouvindo. Talvez seja o fone de ouvido, né, do Rodrigo. Estranho. Vou tentar de novo botar o fone, cara. Tá me ouvindo agora? Pera aí. Viu? A Tainá falou que tá me ouvindo. Tô te ouvindo. Agora tá ouvindo? Aham. Era o fone, né? Hum. Mas algo interessante assim da gente ver de toda pesquisa tem certos interesses por trás, né? E o meu interesse assim de falar da cidade diz da minha experiência dela, assim, né? Como alguém periférico. E até quando eu penso nisso, assim, né? De por que que eu fiz o meu TCC sobre a cidade, penso nas diversas violências, assim, que eu sofri nessa URB, né? E que no TCC foi um momento também de elaborar isso, né? E a primeira lembrança que me vem, assim, nesse respeito, quando eu estava no Uruguai, assim, e eu fui atropelado por uma moto, né? Aí, com 6 anos de idade, eu já experienciei, assim, essa violência que mata, né? E estive entre a vida e a morte e, felizmente, venceu a vida, né? Estou aqui para falar disso. E aqui em Porto Alegre, como eu morei na periferia, por exemplo, na Lomba do Pinheiro, assim, devido à forma de funcionamento, assim, das pessoas no bairro, assim, né, de um adolescente periférico, também do alto valor das passagens. A primeira vez que eu fui no centro, assim, foi para trabalho, né, e foi só nessa primeira vez, com 16 anos, que eu encontrei a população em situação de rua. Então, como tem disparidades urbanas, assim, nas formas de viver a cidade, né. E eu queria saber, assim, para ti, né, de quais são... Porque tu optou, assim, por essa temática da cidade e também porque tu optou por uma abordagem decolonial, né? Queria que tu me contasse um pouquinho mais, assim, das tuas pesquisas e das tuas abordagens, dos teus interesses também. Bom, eu acho que a tua própria história de vida já responde bastante o meu interesse por pesquisar a cidade. Mas eu, enfim, eu sou filho da cidade, vivi na cidade, a cidade é o meu habitat, né? É o meu território. Então, com certeza isso atraiu mais a minha curiosidade por entender também, olhar mais de cima como funciona o nosso planejamento urbano e notar que a cidade ela não é apenas um cenário neutro onde as coisas acontecem, as relações se desenvolvem, né, no tempo, mas a cidade, o jeito que ela é, o jeito que ela é planejada, né, o jeito, a paisagem dela, ela também produz subjetividade, né? Ela produz, ela responde a certos interesses, né? E também ela está em jogo e está em disputa pelas relações de poder que dela emerge, né? Então, meu interesse é justamente investigar sobre que alicerces a nossa cidade é, como ela é, né? O que ela produz, que subjetividade que ela produz, né? E a abordagem decolonial é a lente que eu uso para tentar entender, para tentar provocar uma, outras alternativas, né, possíveis e existentes para superar e reverter o quadro do, de como a cidade é gerida, né, sobre que aspectos éticos, políticos que ela é gerida e
E o decolonial, para mim, ele serve como uma ferramenta disruptiva muito forte, né? Ela provoca, ela tensiona as estruturas, as raízes que nos constituem e, portanto, acho que é uma emergência, né? O tempo urge para que a gente repense todos as nossas referências, o que nos condiciona a pensar e que faz a gente definir como civilização, né, tendo em vista que a gente está num período que expressamente tem muita coisa errada e não é à toa e não é do acaso que a gente está sofrendo toda essa crise humanitária, né? Então, a decolonialidade ela vem também de uma reivindicação, né, por espaços. Então, também o que ela provoca em mim me faz repensar também o olhar do pesquisador. Como eu, do meu lugar, enquanto homem branco, enquanto um sujeito que foi subjetivado nesse território urbano, né, como qual é a minha ética, da onde eu venho e o que eu posso apresentar ou dividir ou propor um novo tipo de pensamento e um novo tipo também de materialidade e planejamento urbano, né? Então, eu acho que primeiro, antes de tudo, para a gente colocar em evidência a descolonização ou propor qualquer coisa, a gente também tem que reconhecer o nosso lugar como pesquisador, né? Porque a universidade é uma instituição muito... ela tem raízes, né, de um processo que se alia a coloniais, né? Por quê? Porque a gente sempre... Isso a gente pode evidenciar muito claramente nas nossas próprias referências epistemológicas, né, nas nossas leituras, em quem a gente se baseia, como a gente interpreta o mundo, que elas estão muito reduzidas a um tipo de pensamento, né, e, que não é neutro, ele é construído a partir de um ponto de vista, né, e um ponto de vista de uma realidade que não é a nossa, que não é a do nosso território, e que construiu as suas bases de forma muito diferente da nossa, né? Então, para a gente romper com isso, né, a gente também tem que ver uma certa cristalização de como a gente pensa enquanto pesquisador, né, quando a gente vai a campo, uma ideia de que a gente vai oferecer as nossas ferramentas, os nossos resultados, né, para tentar emancipar alguma esfera social, né? Isso também é uma ideia colonizadora, né? É uma ideia de que nós, sujeitos do conhecimento, temos a verdade e a gente vai disseminar essa verdade. Então, começar a pesquisar, se envolver, se comprometer com a descolonizar o conhecimento, evidenciar isso, assumir isso e tentar mudar isso, né? Então, o processo ele é mais, digamos, provoca mais uma transformação de quem está nas posições de poder do que sei lá, uma tentativa de emancipar as populações subalternas. Por que isso? Porque para a gente dar lugar, dar espaço para esse conteúdo que sempre foi velado, sempre foi
ignorado pela comunidade científica, a gente precisa se deslocar, a gente precisa sair do holofote, a gente precisa descer os degraus e deixar esse espaço para quem nunca teve essa escuta, para quem nunca teve a sua experiência valorizada e, enfim, influente na produção do conhecimento, na produção, especificamente no caso do planejamento das cidades. Então, começa por aí, né? Eu não venho aqui como um especialista no conhecimento decolonial, eu não venho aqui como um representante ou um ícone dessa perspectiva, eu venho aqui como um divulgar esse movimento que começa por nós, entre nós mesmos, para, né, se despir dessa subjetivação que a gente se encontra e a gente vê claramente nas nossas aulas, no nosso aprendizado, né? Então, por isso que eu vendo a cidade como ela é e vendo o curso civilizatório que a gente exaltou, enfim, levantou a bandeira, acreditou, é urgente que a gente repense, né, as nossas referências, né? Então a decolonialidade tem isso também, né? Enquanto o pensamento moderno, e daí a gente pode entrar nessa discussão da modernidade, ele pensa para frente, pensa no progresso, pensa no futuro, a perspectiva decolonial, ela primeiro prevê que a gente olhe o passado, as nossas raízes, aquilo que poderia ter vingado, mas não teve espaço, e como se trabalha esse passado no presente, no contemporâneo, né? Como a gente consegue fazer esses arranjos com toda essa bagagem histórica que está enterrada ainda, está deslocada, está apagada do nosso olhar, das nossas lentes de estudo. É bem importante assim para o país que a gente vive, né? Um país que não elaborou a escravidão, que não elaborou a ditadura militar tão perto assim, que não se fala tanto assim, né? E tem os seus efeitos hoje assim na população de aceitar certas violências como possíveis, né? Naturalizar as violências. E queria então que tu pudesse falar um pouco de como a cidade, tal como se apresenta, né? Ela se entrelaça com essa história colonial do nosso país. Uhum. Pensar o Brasil é uma coisa complexa, né? A nossa história, ela é atravessada por coisas singulares, por acontecimentos, movimentos muito particulares, né, que a gente pode englobar um pouco e relacionar com a América Latina como um todo, mas o Brasil também tem um processo colonizador diferente, né? E a cidade é que ela é? Ela é, na verdade, ela começa a ser erguida, né, aos moldes, na medida em que se desenvolvia esse pensamento da modernidade europeia, né? Então, a cidade não deixa de ser um arranjo, uma produção, uma espacialização dessas ideologias e dessas crenças que se pregava na época na Europa, com esse desejo de construir, ser o expoente, ser a referência civilizatória e de uma forma proselitista conseguir expandir, né, esse modelo para o mundo inteiro. Então a colonização, ela é a expressão desse ethos, dessa obstinação, né, que acaba se tornando, se intitulando Europa Ocidental. Então a gente tem que
levar em conta isso, né? A cidade, a cidade como a gente vê, ela se origina desse processo, né? Dessas intenções. Mas como é que ela consegue, ela consegue ser como ela é, né? A partir de uma mobilização que não se tinha, a Europa ela não detinha de todo o capital para erguer esse modo, né, esse espaço. Então a gente se pergunta como, né, de um continente que na época era periférico, perto do mundo inteiro, assim, né, das relações comerciais, como ela consegue ter esse lugar, né, de expoente e utilizador e que conquista o mundo inteiro do nada, né? Então a gente acaba sendo influenciado, subjetivado na educação que a gente tem a não a ver as sombras, né, desse projeto e como ele foi financiado e patrocinado, né? Porque é uma grande mancha, né, dessa exaltação e esse orgulho do progresso, é a própria origem dele, né? Ela só consegue se erguer, ela só consegue se edificar com uma coisa que estava acontecendo paralelo a isso, né, que era a colonização das Américas, né, e depois se estendia aos demais continentes. Então, foi a partir da extração, do sequestro, do estupro, da invasão, nas ferramentas mais diabólicas possíveis, né, que permitiu o capital o suficiente para se tornar, para obter essa soberania, né? Então, essa modernidade, o jeito que ela foi, a colonização, né, ela é um projeto que pretende dizer que é o ponto zero da civilização, né, que se coloca como o ponto final da evolução humana, onde todos os demais, os demais povos, os demais territórios, culturas, eles devem chegar lá, né? Então, essa colonização, ela além de praticar um maior genocídio já visto pela humanidade, né, ela também tem estratégias menos físicas, né, menos visíveis, mais subjetivas, mais culturais, que é também exterminar todas as expressões culturais, né, as expressões, os conhecimentos, as tecnologias civilizatórias dos outros povos e colocar como inferiores, né, e colocar como indignas de servirem de exemplo para qualquer coisa. Então, o Brasil foi vítima violenta desse processo, né? E acaba que os traumas eles estão ainda muito visíveis, muito abertos, né? E o jeito e a forma que o Brasil tenta, né, historicamente lidar com esse trauma, com essa origem vergonhosa, nunca foi um movimento de enfrentamento mesmo a essas origens, né? Então, todos os processos que a gente vive, como tu citou, né? Todos os períodos de mudança política, de mudança de conjuntura social, eles não foram disruptivas, né? Elas não foram frutos de um levante, de uma outra percepção e que pudesse enfim, ocupar esse lugar de decidir, de transformar, mas foram suscetivas conciliações, né, meio que também
tipo, máscaras, né? Colocar os problemas para baixo do tapete, nunca enfrentar de fato as estruturas coloniais, mas sim mudar digamos assim, a superfície, né? Sem se comprometer com esse enfrentamento direto, né? Do racismo, do sexismo, do patriarcado. Então, a escravidão, ela não foi um pacto, ela foi um acordo, que não, enfim, continuou beneficiando os seus algozes, né? E não trouxe nenhuma compensação, nenhuma reparação às suas vítimas. Então, quando a escravidão ela é extinta, enquanto formalmente, não se deu nenhuma solução, nenhuma alternativa para aquele povo de ocupar um espaço diferente, né, um espaço compartilhado com os demais cidadãos que tinham poder. Então eles tiveram que, enfim, foram deixados à sorte, né, e assim apagar, e também tem essa questão, né, de maquiar a história, né, não perceber que esse lado, né, esse lado escuro da história, que é as contrapartidas, né, daí em todos os períodos, a escravidão, a república, né, a democratização. Então, da mesma forma, mesmo fenômeno, né, de negociação aconteceu no fim da ditadura militar. A gente vê ainda os militares com bastante poder, hoje é evidente isso, nunca teve uma indenização para as pessoas que foram violentadas e excluídas. Então, a gente tem que partir de uma outra referência, né? Se a gente quer realmente transformar essas estruturas, mudar o curso da história, então a gente não pode seguir esses passos que a gente recorrentemente dá, que são completamente insuficientes, né? Por isso que a gente tem agora uma democracia frágil, talvez, e baseada em estruturas que foram desenvolvidas fora daqui, né? Então, a decolonialidade é para a gente olhar um pouco para trás, mas também olhar para si, né? Olhar para dentro, olhar para o que representa a nossa sociedade, né? Os nossos valores, aquilo que a gente construiu nesse território, né? Eu acho importante isso, né? Porque se a gente for com a lente, né? A lente que enxerga o mundo, de que só os saberes e as estéticas, só o que vem da Europa é importante, a gente acaba meio que se desvalorizando completamente, né? Faz dar continuidade a esse projeto colonial, que foi como idealizaram assim, nosso país, de ser um país só que exporta matéria-prima e que não importa a civilização, né, que tem nele e tal. E essas amarras assim da colonização, da colonialidade, né? É a tua internet, Não é tu sei que tá se trancando aí. também. É mais da tua internet que fica trancando. Mas se alguém puder falar, assim, a fala tá trancando. Desculpa te interromper aí, Jéssica, mas a tua fala eu não consegui escutar nada. E eu Tá. tive que tirar o fone. Tu não consegue me ouvir agora? Tô te ouvindo. Tá. Deve ser o fone de ouvido que tá com problema. Essa coisa que a gente não entende do Bluetooth aí.
Mas eu tava falando da importância da gente se valorizar, né? Aí para começar a se valorizar já tem que ter outras, assim como tu falou, né, de partir de outras raízes, né, que é a perspectiva decolonial, e de valorizar assim todos os povos que foram silenciados e excluídos, né? Os povos negros, Uhum. indígenas, nas cidades periféricos, né? De como antes assim de construir, de reformular assim nossa sociedade, a gente precisa enxergar para essas raízes, né? E de ver Uhum. que isso de esse essas estruturas, né, que fazem a gente só enxergar para a Europa como válida e as outras civilizações como inválidas, elas são criadas também para nos assujeitar e explorar, né? De até porque é o que foi como idealizaram o Brasil, assim, de ser um país de para exportar matéria-prima e só, né? Aí eles roubaram as nossas riquezas, roubaram nossos ouros, destruíram as nossas matas, né? Imporam esse Uhum. tipo de civilização e lá na Europa eles poliram, assim, né? Eles deram um formato europeu e, e que se coloca como o utópico, né? Como tu falou, assim, de o topo da civilização e de que os outros povos têm que seguir igual, né? Do quanto Uhum. o nosso país é estruturado pela violência. E também, isso que eu comecei agora na página, eu não acho já que eu estou com a perspectiva decolonial completa e finalizada e que já dá para exportar isso para as outras pessoas, para as outras pessoas se referenciarem, né? Eu estou num processo de construção, assim, de uma psicologia decolonial e essa construção não se dá só a partir de mim, mas se dá na relação, assim, se dá na conversa com os outros, né? Então, por isso, Uhum. a importância das lives aqui para a página, para a gente trocar ideia sobre diferentes assuntos e construir essa decolonialidade, né? Uhum. Mas eu queria também algo que acho importante de saber, que tu falou também de quem contou a história, né? De como os acontecimentos viram memória e eles viram história. Se puder falar um pouco sobre isso. Uhum. Só para pontuar também uma coisa que é fundamental, assim, não pode ficar de fora. Esse projeto ele só foi possível, né? Ele só foi, digamos assim, ele só foi palatável, né? Porque a violência era explícita e também não era muito convincente. Tu pensa assim, como é que vingou uma civilização baseada nessas estruturas, né? Que são totalmente, enfim, violadoras de direitos, violentas e tudo mais. Para o pro projeto colonizador e modernizador da Europa, né, eles precisavam criar uma justificativa e essa justificativa foi a racialização. Né? Então a questão racial ela está na raiz da colonialidade, ela está na raiz das estruturas que movem esse projeto que segue em curso. Né? É bom dizer que a gente superou o período colonial, mas a colonialidade a gente herdou, a gente herda até hoje toda essa estrutura de pensamento, essa subjetividade, né? Esse conjunto de expressões que são fundamentalmente racializadas, né? Elas são, enfim, elas servem a uma ideia supremacista, né? De um povo, uma raça, uma cor que ordena e dá as regras de conduta de todos os indivíduos, de todas as populações. Então ela faz essa propaganda desde o início, né? Então a gente a gente foi refém de uma grande campanha publicitária que nos faz aqui hoje ainda tentar reproduzir esse mesmo modelo no nosso país, né? Num país que ainda não resolveu os seus traumas e foram propulsores desse modelo. Né? Então é importante pontuar isso. Sobre memória, história,
é uma discussão bem complexa, né? Talvez a gente não consiga aprofundar tanto aqui, porque é matéria de inúmeros tratados filosóficos, né? O que a gente pode colocar em contraste é esse modelo eurocentrado que a gente apresentou, né? A modernidade e sua expansão territorial e geopolítica pelo mundo inteiro, e outras noções sobre o sentido da memória do passado, né? Então, a modernidade, ela entende o tempo, ela manipulou, na verdade, estruturou uma maneira de aprender o tempo que ela é sempre progressiva, né? E ela sempre está olhando para frente, né? De uma maneira que parece ter um certo ressentimento com as coisas passadas, com o passado das coisas, né? Parece que todo o passado ele tem que ser superado, né? Parece que o sucesso, né, desse modelo está em destruir os antigos padrões e provar a superioridade, né, a capacidade de superar esse passado, né? Então é um modelo que despreza a história propriamente dita, né? Então passa a forjar o que a gente entende, né, o conteúdo histórico que a gente, infelizmente, nos é passado desde criança, a partir dos atos heróicos e fatos protagonizados pelo homem branco europeu, que frutos de uma conquista, de uma superação do antiquado, daquilo que já é antiquado, né? Então, num tom quase assim até debochado. Então, só que eles também essa maneira de aprender o tempo transborda o próprio tempo, porque tudo aquilo que é considerado ou tomou um outro rumo, ou tem uma cultura diferente, ou tem referências diferentes. Desculpa, Rodrigo, mas travou ali. Não tá falando, não deu para ouvir. Tu estava falando que essa maneira de aprender o tempo, nessa maneira, vamos dizer assim, esse ideário assim, de entender que quanto mais civilizatório mais de olho para o futuro, de olho para o que ainda falta, de olho para o que pode transcender e superar, né, como uma aprovação humana de superar todos os limites que a vida dá, né? Então ela também é o passado se torna um objeto de desdém. Mas mesmo a própria diferença, ou aqueles que não seguiram esse rumo, ou aqueles que têm aspectos diversos, diferentes desse modelo, mesmo contemporâneo ao pensador moderno, enfim, mesmo contemporâneo historicamente, parece que é jogado nessa condição primitiva também, parece que é jogada na condição de passado. Então é um modelo muito traumatizado, né? Muito ressentido, não olha para trás, não aprende com a sua própria história, né? Não usufruta, né, de tudo que antecedeu para tentar superar, para tentar aprender, para tentar rever, para tentar não repetir. Então é uma sociedade que acaba repetindo sempre os mesmos erros, né? São muito conservadores né? enquanto essa convicção de que é uma linha só e essa linha já foi traçada, né? Então tem esse lado, né? Então a memória acaba sendo elaborada sobre esse juízo que se faz do que é o passado. E também tu falou de acontecimentos, perguntou? Eu perguntei de questão da história, né? Da memória e da história. Da memória da história. Do que fica para a história. Existe, no meu trabalho, que eu acabo por entender também outra perspectiva, de uma cosmovisão mais
outra, né, que enfrenta esse modelo europeu, que vem de outro lugar, que vem de outra vivência o mundo, com a natureza, com o pensamento, ele tem um outro olhar sobre o seu passado e sobre a sua história, né? De uma maneira muito mais valorativa, né? Muito mais fundamental para a própria existência, né? Então, quando a gente observa os povos indígenas que hoje elaboram, falam, discursam, lutam, né, vivenciam e conservam o passado, a ancestralidade, né, o que os antecede é fundamental, é basilar para a construção do que eles vão fazer que eles vão fazer dali adiante, né? Então é uma outra maneira de lidar, ver como é contrastante, né, essas visões de mundo. Então a memória para esses povos, ela serve como, na verdade, a exaltação da sua própria identidade, né? Do seu próprio ser no mundo. Assim, né? Então, e ainda mais que esses povos eles sofrem há mais de 500 anos um genocídio, uma tentativa de apagar essa memória e apagar essa história. Então, também existe esse apego político, esse apego de luta mesmo, de resgatar, de colocar em evidência, de dar um valor inestimável para a existência, porque justamente é essa memória e essa história que foi objeto de ameaça para a civilização europeia. Se foi uma ameaça, enfim, se houve essa pretensão, esse desespero por eliminação de um outro tipo de visão sobre a vida, sobre o mundo, é dispensar também talvez porque elas sejam muito poderosas, né? Talvez porque elas revelem ali aprendizados sobre a vida que ameaçam essa tentativa de colonizar as nossas mentes, né? E impor um modelo, porque se fosse um modelo, digamos assim, se fosse um modelo que realmente apresentasse uma alternativa favorável para a civilização, por que não apostar na sua própria força, né? Por que não, digamos assim, por que tem que se edificar? Por que a condição de se edificar é a destruição do outro, é a inferiorização, enfim, a violência, o extermínio, né? Deve ser porque essa visão de mundo não está convicta das suas próprias raízes, das suas próprias motivações, né? É um projeto de exploração, né? Mas eu acho interessante também de como a cidade resiste, assim, a esse projeto moderno colonial, né? Na própria história, assim, se a gente for ver, teve muito um ideal, assim, de ter uma cidade completamente planejada, que tinha principalmente Brasília, assim, como a concretização desse ideal, né? E foi justamente vendo que Brasília não deu certo, assim, que eles não conseguiram controlar toda a cidade como desejavam, impor, assim, essa modernidade, né? Foi que os outros projetos eles deixaram essa ideia, assim, pelo menos absolutamente, né? E aqui na formação das Restingas, em Porto Alegre, é também um resultado dessa ideia de uma cidade completamente planejada, em que muitas populações que viviam mais ao centro aqui da cidade, elas foram expulsas, assim, nos seus terrenos, né? E tinha um projeto, assim, do Brasil, de Porto Alegre, de construir uma cidade, assim, para um bairro para alocar essa população. E por enquanto que eles não construíam, eles deixaram essa população num terreno
que pela demora assim dessa concretização desse plano é o que se tornou a Restinga Velha, né? E depois, quando conseguiram construir esse bairro, que é a Restinga Nova, eles ainda fizeram um processo de seleção assim dos habitantes, né? De quem tinha os critérios civilizatórios que poderia morar na Restinga Nova, né? Eu acho interessante assim como os bairros têm as suas histórias assim de e tá ligado a esse poder central, né? E do quanto quem ocupa mais o centro está, digamos, mais entrelaçado assim essa colonialidade, né? Segue mais as regras assim desse molde europeu, enquanto que quem mora mais na periferia tem uma multiplicidade assim de atuação, né? E também eu acredito que uma periferia, mas sim várias periferias, né? De que cada território tem uma lógica de funcionamento própria, assim, né? Aí até a partir dessa perspectiva que eu analiso, assim, de que não adianta olhar todas as regiões como se fossem a mesma, mas ver também a singularidade da construção coletiva de cada território, né? Portanto, digamos que os periféricos, assim, quando se encontram em alguns lugares, pelo menos na minha época, né, tinha essa questão de dizer, eu sou da Zona Leste, eu sou da Zona Sul, demarcando um território diferente, assim, né? Mas eu queria saber também, e outra questão também nessa questão, né, sobre isso de memória e história, é o próprio TCC, assim, que parte das minhas vivências da cidade, né? E eu faço uma arqueologia, assim, eu mostro histórias que não são contadas, né? Linguagens que não são as hegemônicas, né? E eu acho também o próprio jornal Boca de Rua algo interessante nesse sentido de demarcar uma história e uma memória, né? Dos moradores de rua. Mas agora eu acho que só para finalizar, assim, de como tu acha, assim, que as pessoas que estão excluídas, assim, dos espaços de poder, né, que representam essas populações periféricas, negras, indígenas, elas podem atuar, assim, no plano diretor da cidade? Se puder falar um pouquinho mais disso. Quanto tempo a gente tem aí para fechar uma hora aí, Jess? Tenho 8 minutos, se puder ser Então rapidinho. eu vou sintetizar, né? Tentar também um pouco costurar isso que a gente conversou no início sobre a ideia da decolonialidade com o que é possível hoje reverter esse retrato da cidade enquanto um reflexo, um espelho dessa ideia moderna das projeções também urbanas europeias, né? Por exemplo, tu falou de Brasília, todo o processo de modernização urbana que começou tarde no Brasil, né? O Brasil começou a se urbanizar ainda no começo do século XX, né? Que é onde a urbe se tornou um grande polo, assim, né? Tudo foi a partir de um desejo de se tornar, tipo, principalmente a figura da urbanização de Paris ali era o grande objeto de adoração, assim, que influenciou os planejadores urbanos, né? Só que a gente tem uma diferença, né, que ela não consegue ser observada do ponto de vista europeu, né, que é a gente tem uma ferida na nossa história, que é a escravidão, né? E o Brasil, principalmente, foi o país onde realmente insistiu nesse modelo escravista e até também comparado ao tempo da escravidão, há pouco tempo atrás, né? Isso nas questões legislativas, porque a questão a escravidão é reproduzida ainda até nos regimes democráticos atuais, né? Então, o que fazer, né? O que fazer? Como, né, os gestores urbanos conseguiriam projetar esse ideal de uma cidade civilizada, moderna, para frente, tecnológica, né? Tendo que enfrentar uma recente mudança de estatuto, né, foi a abolição,
né? O que fazer com essa população, né? Então, o que acontecia, principalmente nesse ponto de vista de Porto Alegre, da história de Porto Alegre, os negros abolidos, né? Eles começam a procurar maneiras de sobreviver, começam a viver onde dava, ali no centro urbano, acabavam muitas vezes se fixando em imóveis comuns, conjugados, né, onde eles, enfim, conseguiriam viver em comunidade, porque só coletivamente para eles conseguir sobreviver, né, e alcançar um padrão mínimo de dignidade ali. Então, isso, numa cidade né, com essa visão higienizadora e totalmente enraizada no racismo, a questão, e principalmente a questão da terra, é muito importante na história do Brasil. A gente sabe, né, que o poder ele se construiu a partir, né, de quem tinha terra e quem não tinha terra, né, e da grilagem, né, desde a sua origem até hoje. Então a terra continua sendo, inclusive na cidade, esse demarcador assim, né, de poder, quem tem terra, quem não tem terra. E então a gestão ela começou a estratégias bem meticulosas assim de conseguir ir afastando, ir removendo, né, ir tirando, né, essa presença negra do centro da cidade, né, desde aumentar o preço do valor da terra até encampar campanhas, né, sanitárias e, enfim, justificar remoções de cortiços e expulsão da população, alegando que ali não era salubre, que provocava, que era fonte de doença, né? E a gente sabe que isso ainda vinda da cultura europeia muito duvidosa, né? O conceito de higiene que eles têm, mas enfim, isso foi provocando uma massiva diáspora dessa população e se deslocando então e criando as periferias e as margens urbanas, né? Distante do olhar, distante da participação política, distante de toda a possibilidade de emancipação. Então, restou ali esses territórios à margem, né, que eram terrenos desvalorizados, né, onde eles nunca abrindo mão desse aspecto comunitário, né, como tu falou da importância do coletivo, restituindo as suas vidas, as suas práticas culturais, seu cotidiano, e se afirmando e se protegendo, né, da ameaça que é viver num país colonial. Então, daí a gente tem os territórios negros de Porto Alegre, né? Então, isso é importante da gente estudar, colocar, afirmar isso como marcos históricos, né, da história da cidade, e que porque faz a gente pensar que a cidade já foi diferente, né, que essas comunidades, elas eram super mobilizadas, elas eram autogestadas, elas tinham esse compromisso comum, esse cuidado comum, né, os filhos eram cuidados pelas diferentes famílias, enfim, isso que a gente vê bastante ainda nas periferias atualmente, né, e que isso é ilustrado muito nitidamente nesse período da pandemia, onde se observa quem teve as melhores estratégias de sobrevivência na pandemia, né? Então, com certeza, é muito conveniente tirar da paisagem da cidade a existência dessa chaga, né, que evidencia o colonialismo, né? E por isso que também apostar e defender a colonialidade, os estudos decoloniais, é também perceber que colocar isso em jogo, colocar isso na mesa, colocar isso nos espaços de poder,
não é só uma conciliação histórica, um ato piedoso, né, um pedido de desculpas. Não, é conseguir observar que lá... Desculpa, Rodrigo, mas eu tenho que fechar aqui. Chegou já. Conseguir... Tá, então, em últimas palavras, conseguir perceber que lá podem ter estratégias muito eficientes para reverter esse quadro catastrófico que a gente vive. Então, espero que a gente possa ter outros espaços para seguir conversando, porque estava muito legal. Bem legal a conversa mesmo.